Olá a todos, olá a audiência que a gente vê nos assistindo. Agora é boa tarde, nós estamos no dia 26 de outubro. Estamos eu, Enio, e a Regina Biglia, da Biglia Consultoria em Governança Corporativa. E o assunto, como não podia deixar de ser, vai ser governança corporativa, ESG, e quais são os impactos disso, né? Ou que impacto segurança da informação tem nesses assuntos. Então, eu vou começar com a Regina e vou pedir a ela para ela se apresentar, né, e falar um pouco sobre a experiência dela, enfim. Olá, Enio. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Obrigada pessoal que estiver aqui assistindo. Agradeço o convite, Enio. Acredito que esse tema é um tema super importante, não só hoje, sempre foi, mas hoje em dia mais. Eu sou hoje uma empreendedora focada em governança corporativa. Tenho uma experiência, Enio, de metade praticamente da minha carreira, eu fui auditora de Big Four, entre Arthur Andersen, peguei lá os fatídicos momentos de Arthur Andersen, depois fui auditora da Deloitte e saí de lá já quase sócia. Lá a gente tem, obviamente, a auditoria em si, é uma segunda linha de defesa quando a gente fala na verdade, até uma terceira linha de defesa quando a gente fala de governança corporativa, que depois eu explico mais. Depois eu mudei de lado e passei a ser executiva em grandes multinacionais do segmento farmacêutico e segmento de alimentos e bebidas. Passei por Pfizer, pelo grupo Sanofi, PepsiCo, e também liderei em finanças, sempre na carreira de finanças, depois como executiva, entre controladoria e finanças. E liderei também uma joint venture, que é assim o máximo e o ápice quando a gente fala de uma governança, você conseguir liderar uma joint venture, um consórcio, é algo assim super importante. Essa aí é a minha experiência no tema, e cada vez que eu estudo governança, eu acredito que mais eu conecto. Esqueci de falar um detalhe, eu sou também conselheira consultiva certificada pela Board Academy, fui atrás de uma modelagem mais enxuta, vamos dizer assim, mais simples, relacionada à governança corporativa, para ajudar de forma proativa as empresas de pequeno e médio porte, principalmente, que aqui no Brasil são empresas familiares, e quando a gente olha dados de IBGE e afins, você tem a Sebrae, quase 50% das empresas morrem em menos de 5 anos. Quando a gente aumenta aí o prazo, em 10 anos, 70%, aproximadamente, tá, gente? Ou seja, quando a gente vê esses indicadores, governança corporativa passa a ser ainda mais importante. Por isso que eu fui atrás aí da certificação para ajudar essas empresas. É isso, Enio. Então, e você, me conta, Enio, um pouquinho da sua experiência. Bom, a minha experiência é antiga, né? Eu brinco que eu pareço novo, mas eu não sou novo, né? E a minha carreira, eu sou engenheiro, né? Formado já há bastante tempo, e minha carreira sempre foi TI. Né? Eu sempre trabalhei com TI desde o estágio. Tive uma breve passagem, de 10 anos para a Embratel, onde naquela época não se chamava TI, e eu trabalhava com, vamos dizer, recursos computacionais associados à administração financeira. Então, eu trabalhei na área financeira da Embratel durante esses 10 anos que eu tive, e eu saí da Embratel, fui empreender há 300 anos atrás, antes dos sistemas de gestão, quer dizer, não existia SAP, não existia TOTUS, não existia nada disso, e a gente implementava sistemas de gestão. Então, tinha o sistema de contabilidade, o sistema de folha de pagamento. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, sou carioca, acho que o sotaque não deixa mentir. E eu trabalhei com a implementação desses sistemas até 91, quando eu vim para São Paulo. E aí eu comecei a minha carreira de fato, quer dizer, eu comecei minha carreira que eu tenho hoje, né? Eu comecei a trabalhar com suporte técnico em implantação de sistemas de gestão, daí fui para a área comercial, e aí eu fui trabalhar nas grandes empresas de software, passei pela PwC por um período, né? Em 2002, passei a ser consultor, né? E atuava muito mais na área de métodos de venda, automação de vendas, e daí para processos de negócio, até 2015,
2017, quando essa empresa que eu tinha, a gente se fundiu com a hoje Doxa, né, que tem 3 áreas de atuação, uma delas conformidade e risco, né, compliance e risco. E aí que a gente acabou caindo, e por isso quando a gente está se falando hoje, quer dizer, na verdade, a gente trabalha com um pedaço da governança, que é governança de TI, governança de dados, segurança da informação, conformidade com a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, e é essa a minha breve história. Né? Muito bom, mas olha, eu vou dizer para você que seu sotaque já não é de um carioca totalmente nato, você já pegou um pouquinho daqui de São Paulo. Depende de onde eu estou. Quando eu vou para o Rio, eles dizem que eu sou paulista, quando eu estou aqui, eles dizem que eu sou carioca, então depende da perspectiva. Exato, exato. Mas legal. Então, começando com governança corporativa, quer dizer, que é o teu tema, né, entre outros, né, como é que você vê a importância da governança? Porque governança é um tema bastante, eu diria, polêmico sob o ponto de vista de que não há uma compreensão muito clara do que é isso, né? E até a gente estava falando outro dia, o pessoal fala até que confunde governança com governo, né? Na etimologia da palavra nem tem tanta diferença assim, mas no conceito é bem diferente, né? Então, conta um pouco para a gente como é que você define governança corporativa e como é que você vê a importância dela nesse cenário empresarial atual, com novos entrantes, startups, enfim. Como é que você entende os conceitos da governança e como eles se aplicam nesse cenário? Enio, esse tema realmente é um tema que muita gente, quando ouve essa palavra, fala, que palavrão é esse, né? Governança, o que significa? Eu gosto de fazer alguns paralelos, sim, não com o governo em si, mas com a palavra governar. O governo tem uma atribuição que é governar. E quando a gente fala de governar, a gente pensa muito em regras, em regulamentações, em políticas, procedimentos. Isso por quê? Porque a gente está falando que eu preciso governar um grupo de pessoas que estão convivendo em sociedade. Isso eu estou falando de governo, né? Então, que convive em sociedade e que tem várias diferenças. Quando a gente traça isso paralelo para uma empresa também é formada por pessoas, e essas pessoas precisam, para conseguir ter eficiência operacional, precisa ter um norte, precisa ter princípios claros para que todos caminhem para o mesmo lugar. A governança corporativa vem e ela pode ser traduzida, primeiramente, em uma palavra: sustentabilidade. Por quê? Por que se fala tudo isso? Eu tenho regras, eu tenho procedimentos, eu tenho processos, eu tenho monitoramento, e tudo isso para quê? Para que a empresa tenha sustentabilidade e perenidade ao longo do tempo. Quando você não tem uma adequada governança, você coloca em risco a perenidade e a sustentabilidade do negócio. E governança, trazendo para a etimologia, não só a etimologia, mas trazendo para aquilo que as empresas, as grandes empresas já têm, e as empresas pequenas começam a ter, muito pela intuição, e acabam deixando de fazer algumas coisas que são chaves. Ela está baseada em 4 palavras, vamos dizer. A primeira delas fala em equidade, porque, em geral, uma empresa, na maior parte das vezes, acaba tendo mais de um sócio. Quando só é um sócio, muitas vezes tem terceiros que estão financiando e trazendo recursos. E, para isso, precisa ter uma regulamentação muito clara para trazer equidade entre as pessoas na proporção do que cada um investe na operação. A outra palavra, tirando a equidade, é transparência. A partir do momento que eu tenho várias pessoas que são interessadas, várias partes interessadas, e que há pessoas que não entendem o termo stakeholders, eu posso traduzir por partes interessadas, você precisa ter transparência. Transparência e prestação de contas.
você vai prestar contas, mas com transparência. Isso são princípios chaves da governança para poder trazer o centro, que é a sustentabilidade corporativa, com responsabilidade social, ambiental. A responsabilidade corporativa, a sustentabilidade, pode ser considerada como algo que a empresa existe, a pessoa jurídica, para trazer uma sustentabilidade social e ambiental. Porque se eu não tivesse, principalmente as pessoas, para a responsabilidade social, não teria por que ter empresa. E por isso que você já começa a conectar com o tema ESG. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Quer dizer, na verdade, a gente, não sei se é um fenômeno brasileiro ou não, acredito que não, mas a gente tem visto assim, a gente mal começou a engatinhar na governança corporativa e começou a falar em governança corporativa até para a governança corporativa era alguma coisa de empresa grande. A gente ouviu falar isso, eu acho que a primeira vez que a gente ouviu falar isso a sério aqui foi quando teve aquele escândalo da Enron, quando veio o SOX, veio todas aquelas questões que eram práticas de governança corporativa que eu tinha ouvido falar muito de leve, mas nunca ninguém tinha aplicado aqui. Aí, de repente, a coisa começou a vir com esses movimentos de que é igualdade, que é inclusão, diversidade, todas essas questões muito vinculadas a questões sociais, né? Aí começou a aparecer a questão ESG, a sigla, quer dizer, tudo é acrônimo de 3 letras, e veio em inglês, não, Environment, Social and Governance, né, que são 3 letras que significam 3 coisas, né? E a governança corporativa ficou meio que de lado, esquecida, e começou a se falar em ESG e ninguém fala em governança corporativa. Mas existe uma relação entre ESG e governança, até pelo G do ESG. Conta um pouco para a gente isso daí, esclarece um pouco, eu acho que ainda existe um pouco de confusão a esse respeito. Eu gosto de dizer que governança é o guarda-chuva. E nós que somos do mundo de governança corporativa, nós até brincamos que esse acrônimo deveria começar pelo G. É Governance, Social and Environment, levando em consideração a ordem que a gente precisa trazer. Por que a gente fala isso, né? Governança corporativa está no G, que é o último lá. O meio ambiente veio, e por que ele se torna hoje, dentro da palavra do ESG, dos selos? Vou fazer um histórico, deixa eu fazer um retrocesso, Enio. Quando a gente falava de responsabilidade corporativa e governança corporativa, eu já tinha tudo isso, eu já tinha pessoas, eu já tinha meio ambiente, eu já tinha tudo, só que não de uma maneira tão enfática. Quando a gente começa a ter problemas ambientais como nós estamos tendo, em que a gente tem várias pessoas, que nem você pode ir lá falar da Malala, que se posiciona fortemente em relação ao meio ambiente, você começa a ver cenários ambientais que estão ocorrendo e que vêm por conta de uma exploração humana muito forte do meio ambiente, sem cuidar dele para a prosperidade, a gente começa a ter pessoas que reclamam e que trazem esse tema à tona e começam a responsabilizar outros. A mesma coisa com o social. A gente olha a pobreza que acontece. E quando a gente fala em pobreza, a gente não está falando só pobreza no Brasil. A gente olha a pobreza no mundo. A pobreza no mundo é muito grande. Então, a ONU veio com a questão da Agenda 2030. A ONU assumiu a responsabilidade de trazer iniciativas para o mundo privado e também levando para os governos aquilo que eles se sentem responsáveis, inclusive dentro de discussões do World Economic Forum, lá do Fórum Econômico Global. A sociedade, as empresas, o governo, todos são responsáveis pelo que está para vir no mundo, porque já está acontecendo e pode se tornar pior. Então, foi criada a Agenda 2030 e, com isso, foram definidos alguns, eles chamam de ODS, que são Objetivos de Sustentabilidade, né? São algumas regras
que precisa ter alguns endereçamentos. E existe a questão social, ODS social, existe ODS ambiental, e existe a questão econômica. E quando a gente fala de economia, automaticamente a gente tem que refletir governança, porque a governança numa empresa é o que permite lucratividade e rentabilidade. E se você não tem lucratividade e rentabilidade, você não tem como investir em ações para o meio ambiente, você não tem como investir em ações para a sociedade. Então, além disso, a questão do investimento você não tem como seguir regras, você não segue regras básicas que são definidas, que vão reduzir o impacto no meio ambiente. Por isso que a gente fala que, se você quer ter o selo ESG, você precisa começar pela governança, porque a governança é a viabilizadora de ações voltadas para o meio ambiente e para a sociedade. Então, pegando o gancho, quer dizer, todas que você falou, algumas coisas aí, né? Quer dizer, eu falei, a gente tinha falado em governança, aí veio o ESG, aí você falou nos ODS, né? E aí também uma questão que a gente vê, existe muita confusão nesse negócio, quer dizer, o ESG, ele em parte, é no todo, ele veio dos ODS ou ele é uma coisa dissociada? Quer dizer, para você falar em ESG, você precisa olhar os ODS ou isso é uma coisa totalmente dissociada? Você pode dissociar. Você pode dissociar, por quê? Porque uma empresa tem que ter a responsabilidade de se manter. E aí, para se manter, você precisa fazer várias iniciativas. Isso eu falo que as pessoas podem falar de forma dissociada, porque elas não estão sabendo fazer a conexão. Eu quero aproveitar e fazer uma conexão que é para a sua área, para a gente poder discutir aqui. Olha só, quando a gente para pensar em governança, a gente está falando de regras. A gente está falando de regras, por quê? Porque a gente quer que a empresa gere lucro e que ela traga benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. Uhum. Para ela gerar lucro, ela precisa ter vários controles, mitigar riscos. Acho que vem a palavra que você falou no começo. Quando você tem um processo de governança, você monitora e você faz uma avaliação de risco, um gerenciamento de riscos. Quais são os riscos que podem trazer perdas, que podem trazer perdas financeiras, que podem trazer problema reputacional, que podem trazer quebra da empresa. E tudo isso, quando a gente fala em fraude, questão reputacional, questão de preço, né, de concorrência, a gente está falando do quê? A gente está falando de pessoas que, de repente, não vão mais querer os produtos daquela empresa. Ou então elas serão beneficiadas ou prejudicadas, dependendo do valor que o produto vem para o mercado para ser consumido. Quando a gente fala disso tudo, a gente fala assim, o que eu posso fazer dentro da minha empresa para evitar riscos? Um dos riscos que a gente fala muito hoje, e principalmente falando em proteção de dados, né, é a questão da segurança da informação. Não é só por conta do LGPD, não. Isso vem desde antes. Segurança da informação é super importante. E eu digo que é um dos controles que é colocado dentro do universo de governança para minimizar o risco de você ter fraudes cibernéticas, especialmente no mundo de hoje. E o mundo de hoje, por quê? O mundo de hoje tem inovação 4.0. O mundo de hoje, a gente faz tudo na palma da mão, num celular. Ou seja, nós estamos conectados 100% do tempo. Quantas vezes, Enio, você não está falando, de repente seu celular responde para você? Não, a Siri da Apple é bastante indiscreta. E aí vai. Então, você tem esse vínculo com segurança da informação. E aí, Enio, eu quero aproveitar e te ouvir, porque, para mim, esse link é muito importante. E eu queria entender um pouquinho, dentro dessa sua experiência já, por tudo que você já passou, quais são, efetivamente,
os principais benefícios de se ter uma segurança da informação. Ou então também, e me passa, quais são os desafios para poder implementá-lo, né? Porque também existe isso, que é a mesma coisa com governança. Me conta um pouquinho. Bom, como segurança da informação nesse contexto? Bom, eu vou usar o que você disse. Quer dizer, segurança da informação ela é um risco. Por que ela é um risco? Porque a falta dela provoca, no pior caso, a parada de uma empresa. Uma empresa para de funcionar, né? O nome disso é continuidade de negócios. Continuidade de negócios é um item de governança, né? A empresa precisa garantir a continuidade de negócio. E ela tem que ter indicadores que demonstrem isso para os seus stakeholders, né? Para os intervenientes, né? Logo, a segurança da informação, quer dizer, se a gente olhar a forma de ataque mais comum, que é o tal do ransomware, né? Que é quando o invasor vai lá e sequestra os dados e a empresa para, né? É o risco gravíssimo de continuidade de negócio, a empresa para, né? Só que muito pouca gente fala do que pode acontecer enquanto a empresa parou. A gente fala disso daqui a pouco, né? Então, a segurança da informação ela está inserida no contexto de governança corporativa. Primeiro, assim, no mais alto nível do guarda-chuva, por causa da continuidade de negócio. Ela é um risco à continuidade de negócio, e um risco alto. Existem outros efeitos colaterais, que é aquilo que eu falei, que é o que acontece enquanto a empresa para por conta de uma invasão desse tipo, do ransomware, né? A gente fala sequestro de dados, né? Esses dados podem ser de vários tipos, né? Desde dados da própria operação da empresa, aquilo que é importante para a operação, que se esses dados forem roubados, a empresa vai perder competição, ela vai perder uma série de coisas, ela pode perder muitas coisas, independente da parada dela, o que vai ser feito com aqueles dados depois, né? Se esses dados forem pessoais, ou seja, se as empresas utilizam dados pessoais da sua operação, que é uma grande parte do nosso mercado, financeiras, empresas médicas, empresas de varejo, todo mundo tem os nossos dados, né? Se enquanto essa parada por conta de um sequestro de dados, uma interrupção no negócio, houver violação ou vazamento desses dados, ou seja, os dados são roubados, né? A gente vai entrar numa outra seara. E aí a gente está falando do caminho da fraude, né? Porque a fraude, eu brinco que a fraude é a filha predileta do vazamento de dados e da violação de dados. Porque a fraude só acontece quando acontece um vazamento antes, né? Os dados são roubados, depois a identidade das pessoas são roubadas e a fraude é feita, né? Tanto que, como parênteses, teve recentemente uma decisão do STJ, né, condenando um banco pela fraude. Quer dizer, na verdade, ele não é condenando, mas considerando o banco como responsável pela fraude, porque foi comprovado um vazamento de dados anterior, né? Isso, para mim, é um divisor de águas, porque mostra que é uma cadeia perversa, onde, no final das contas, a vítima são as pessoas, você falou em pessoas, né? E aí eu volto para o social, lá do SG, quer dizer, a segurança da informação em última instância, além de um problema de governança, quanto à continuidade do negócio, ele é um problema social, quando ele submete os indivíduos a perdas financeiras, constrangimento, perda de crédito e uma série de coisas que são sociais. Então, eu digo que a segurança da informação ela leva à fraude, e a fraude é uma mazela, uma endemia social, que não é de hoje, só que com a questão da tecnologia e o uso da tecnologia, isso tem ficado muito sofisticado. Então, é assim, né, o risco é esse. Pois não, vai em frente. Esse risco que você está trazendo, para mim, é algo que pouquíssimas pessoas param para fazer a correlação da segurança da informação com o S do SG. E você está trazendo com tanta propriedade, Enio, o como isso impacta a sociedade e que, de fato, não é só pela questão de continuidade dos negócios, não é só pela questão dos riscos para a própria empresa, é porque você está querendo ter uma iniciativa, você, na verdade, a empresa, né, que trabalha na segurança, uma iniciativa de ESG. Que interessante. Agora, Enio, me fala um pouco mais.
tem algum outro risco que você visualiza de prática, quando você não tem aí a segurança da informação? Quais são esses riscos? Você falou do ransom, né? Tem várias coisas que podem estar acontecendo. Quais são elas? O que as pessoas precisariam estar fazendo para se assegurarem, as pessoas, as empresas, né? Para que, de uma maneira assim, óbvio, você não vai entrar em todos os detalhes técnicos, mas de uma maneira prática, qual a sua dica para que isso não aconteça? Bom, aqui só para a gente ficar mais claro para todo mundo, eu sou engenheiro adora slide, então eu não consigo só falar, eu tenho que mostrar algumas coisas. Né? Mas os impactos da segurança da informação, além da questão social que a gente falou, que está relacionada com a questão reputacional, porque você também falou, e eu acrescentaria a questão da sustentabilidade, quer dizer, uma empresa não se sustenta se a reputação dela não se sustenta, e segurança da informação é um risco à reputação. Exato. Porque se você não confia naquela empresa, quer dizer, na verdade, hoje você dá dado para todo mundo. Se você deixa de confiar na empresa para a qual você fornece dados, né, é um dano muito sério para a empresa, um dano reputacional. Né? Além de todo o colateral de cobertura negativa na mídia. Então existe isso. Quer dizer, além do social, além da questão do cidadão em si, que a gente já falou, que é dentro do S, né? Ainda sobre a questão de governança, acaba impactando a questão reputacional. Né? Porque o indivíduo, o cliente, quando percebe que a empresa não cuida daquilo, isso fica evidenciado, ele foge da empresa. Ele não quer saber daquela empresa. O dano é grande. Além daquilo que eu já falei dos operacionais, quer dizer, a perda de dado crítico e interrupção do serviço, a questão é legal. Né? Ações judiciais, violação de leis, por exemplo, a LGPD, né? Que eu acho que vale um capítulo. Né? A LGPD é outra disciplina, mas eu digo que a LGPD ela não está longe de governança, nem está longe do LGPD. Então, eu digo assim, quem não se preocupa com fraude e quem trata dado pessoal não se preocupa com a LGPD e diz que faz ESG, tem alguma coisa que não bate. Porque o G da governança fala de lei. Se você não cumpre uma lei, você não tem G. Então, não adianta você ignorar a LGPD e dizer que pratica ESG. É uma incongruência. Mas, enfim, a LGPD, antes de mais nada, né, ela é um conjunto de práticas de governança. Uhum. Governança de dados. Existem normas, a ISO 27701, tem a ISO 559, 27559, se eu não me engano, né, que tratam exatamente da questão do uso de dados pessoais e dos danos causados pela violação e etc. Então, assim, se você viola o regulamento, se você viola a LGPD, você está sujeito não só a sanções, multas, etc., que aí bate lá no financeiro, né? Então, assim, você tem o risco financeiro, né, que são multas, indenizações e tudo aquilo que a empresa vai ter que pagar por conta de não cumprir um regulamento, né, ou de uma ação judicial. Né? Além daquele custo do sequestro dos dados e da interrupção. Quer dizer, você se recuperar de uma parada, né, que é a continuidade, custa caro, porque vai ter que pagar resgate. Então, se você tem normas claras, políticas claras de segurança da informação, a governança da segurança da informação, como a gente fala, né, você pode ser invadido, porque a invasão é uma coisa que pode acontecer, por mais defesa que você tenha, você pode estar sujeito a uma invasão. Né? A consequência é baixa. Então, se você é invadido, você tem backup, você tem segurança, você tem tudo isso, o que você faz? O malfeitor, passar bem, derruba tudo, traz os backups de volta e volta à operação e nada acontece. Né? Se você não tem segurança da informação, a consequência, às vezes, é imprevisível. Né? E meses mais tarde, você ainda vai estar pagando por aquilo. Então, a questão financeira existe além da legal, além da operacional e além da reputacional. E, finalmente, a questão é estratégica. Né? Isso bate na questão da estratégia. Porque se você está sujeito a esse tipo de coisa, você começa a ter perda de vantagem competitiva, porque você é uma empresa que está sujeita a isso. Você corre risco. Então, que empresa é essa? Né? Você tem impactos em tomada de decisão, porque que tipo de decisão você pode tomar se você está sujeito a um risco desse? Então, na verdade, a segurança da informação, por isso, voltando para a tua pergunta e indo de volta para a governança, a segurança da informação ele é um item importante de governança, né? É um item importante, obviamente, da própria ESG, está relacionado, de certa forma, às ODS, né? Os ODS, né? Que são os objetivos, não são os objetivos, né? E está ligado a um termo muito comum, né?
que eu vou até voltar a pergunta para devolver para você a resposta. Quer dizer, tem um item muito comum que se chama resiliência. As pessoas falam em resiliência empresarial. Né? Então, segurança da informação, só para devolver a bola, segurança da informação é o item, ao meu ver, fundamental, crítico, para a garantia da resiliência. E a resiliência está ligada à perenidade. Né? Empresas que duram são resilientes. Então, volto a bola para você. O que resiliência tem a ver com governança? Tem a ver com SG, tem a ver com tudo isso? Olha, Enio, muito feliz de você ter abordado esse tema. Inclusive, há pouco tempo eu fui convidada para ser uma das painelistas no IBEF São Paulo. A gente foi lá no prédio da SAP discutir assim com vários CFOs sobre a questão da resiliência empresarial. E o que é a resiliência empresarial? Totalmente vinculada à governança. Resiliência empresarial significa gestão de risco e os planos de ação, os controles que são aplicados para poder mitigar ou reduzir os riscos de acontecer alguma coisa. Ela agrega muito valor. A questão, para vocês entenderem um pouquinho, eu gosto de dizer que governança corporativa tem 5 grandes pilares de atuação. Para atingir 3, a gente atinge pessoas, a gente atinge processos e a questão de tecnologia. A gente precisa desses 3 para fazer esses 5 grandes pilares. O primeiro grande pilar é um ambiente geral de controles. E aí eu estou falando de um código de conduta, eu estou falando de processo de pessoas, eu estou falando de uma cultura organizacional, de uma estrutura. O segundo principal é a avaliação de risco, é o gerenciamento de risco. E muita empresa esquece, Enio, que só com um bom e um adequado gerenciamento de risco você consegue ser resiliente. Por que resiliente? Porque se você tem já os riscos mapeados do que pode acontecer, você já tem ações mitigatórias. Ou então você tem ações preventivas, você coloca no dia a dia ações preventivas para evitar a ocorrência daquele risco que pode ser extremamente crítico no seu negócio. Que eu vou falar, e eu quero até fazer um gancho com o seu slide anterior, você falava lá sobre as perdas reputacionais e falava da questão do impacto negativo na mídia. Essa semana, é isso mesmo, a cobertura negativa na mídia. Essa semana, Enio, eu também tive um bate-papo. Eu sou hoje vice-coordenadora da Comissão Temática de Finanças e Contabilidade e da Subcomissão de Riscos e Compliance da Board Academy. E a nossa subcomissão fez um bate-papo com um jornalista da RBS, que é lá do Sul, da parte da Globo lá do Sul, e ele veio trazer a questão da resiliência. Ele veio trazer que se as empresas não sabem ser resilientes no momento da ocorrência de um fato extremamente crítico de impacto na sociedade ou no meio ambiente, eles estão quebrados, porque a cobertura na mídia acontece de forma simultânea. Eles mostraram todo um processo dizendo que eles têm pessoas que estão altamente conectadas e qualquer coisa que tenha um impacto severo em pessoas e no meio ambiente, automaticamente eles já são comunicados e já existe praticamente no mesmo momento a repercussão na mídia. E aí eu digo para você, né, Enio, imagina, se você não fez a própria gestão de riscos, não implementou formas como uma própria e adequada segurança da informação, e você incorre num risco que você tenha perda de dados pessoais. Imagina se é uma empresa de saúde, imagina se é um laboratório que tem exames, que tem problemas de doenças, que tem dados extremamente sensíveis, e isso vai para o mercado.
Gente, é algo assim catastrófico. E aí eles vão ter que saber operar. Regina, até acho que vale a pena, eu não vou citar nomes para não comprometer ninguém, que não precisa, mas ontem teve uma notícia, né, que uma empresa do setor farmacêutico, né, uma desconfiança, ninguém sabe exatamente ainda, precisa ser avaliado, investigado, etc., mas só o fato de ter ido parar na mídia isso já é um dano reputacional grave, dizendo que essa rede ela usava dados pessoais coletados na frente do caixa para dar desconto, etc., que a gente é cansado de saber, quer dizer, todas fazem isso, quer dizer, não é uma ou duas, pegaram uma, né? Mais do que pegar os dados, ainda por cima, criaram uma terceira empresa de anúncios para se vender anúncios, né? Ou seja, imagina o quanto tempo, se isso for sério, se isso for comprovado, mesmo sem ser, né? Quanto tempo essa rede vai levar até se recuperar de uma coisa como essa? Quer dizer, é complicado, né? É complicado. Você falou que o caso Enron foi o que mais trouxe a questão do monitoramento e da governança, né, para nós nos dias de hoje. Que empresa que morreu naquela época por conta desse evento Enron? Deixou de existir? Arthur Andersen. Por quê? Uma crise reputacional. Ela foi depois absolvida, só que ela deixou de existir por conta da crise reputacional que ela teve. Ou seja, Enio, é exatamente isso que você acabou de falar. Exatamente. E aproveitando, Enio, já que você é super especialista aí nessa questão de segurança da informação, traz para a gente se já tem alguma... Qual que é a tendência hoje, inovação emergente nesse campo da segurança da informação? E me fala se tem um pouquinho de impacto aí nas práticas de ESG e de governança nos próximos anos. Vamos lá. Primeiro, eu acho que é legal falar, você falou que eu sou especialista em segurança da informação, menos. Assim, na verdade, eu sou menos especialista em segurança da informação do que eu sou de governança de dados, governança de TI. Né? Então, e segurança da informação acaba entrando nesse negócio. Eu não sou especialista em segurança da informação lá no detalhe técnico. Tem especialistas, a gente dentro da empresa, a gente tem isso. Né? Mas... até porque, né, esses especialistas são caríssimos, né? É gente que tem muitos anos de experiência e sabe analisar e sabe olhar e etc. Então, segurança da informação é uma questão que ela custa cara. Então, esse é um ponto importante. Isso não quer dizer que não deva ser feito, ou que não possa ser feito, né? Ela custa cara porque, para você montar um modelo, entender o que está acontecendo, você precisa de gente que tenha competência. E por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque uma das grandes inovações que tem ajudado e podem ajudar as empresas de qualquer tamanho a lidarem com essa questão é a inteligência artificial e o aprendizado de máquina. Né? Se você hoje, antigamente você precisava do indivíduo ou de indivíduos que tinham uma experiência, que aprenderam isso, que ao detectar incidência ou ao detectar vulnerabilidades, eles sabiam o que fazer. Hoje, esse conhecimento ele foi aprendido por base de conhecimento no mundo todo. Então, hoje não é muito comum, né, você ter plataformas que lidem com análise de vulnerabilidades vinculadas à segurança da informação, que não é só máquina, que não é só técnica, ela tem técnica e ela tem governança, ela tem processo, ela tem pessoas. Você tem uma ideia, a maior parte das falhas, dos incidentes, de segurança que a gente encontra, são devidos a falhas humanas. Né? O incidente de segurança, normalmente, ele começa com alguém clicando no link que não devia. Né? Ou seja, e por que ele clicou no link que não devia? Porque, de alguma maneira, a empresa deixou isso acontecer. Ou alguém deixou um vídeo aberto, né? um computador aberto com uma tela cheia de dados pessoal, falou alguém tirou uma foto. Né? Então, a questão humana é muito importante e a avaliação com entrevista, com perguntas, com esse tipo de chama de assessment, ele é importante. Agora, ele tem que ser feito conforme o segmento da empresa, conforme a característica da empresa. De novo, a inteligência artificial traz uma base de conhecimento que a máquina aprendeu e pode ajudar muito as empresas menores a fazerem isso. Então, eu diria para você que a inteligência artificial e o aprendizado de máquina é um dos grandes aliados da questão da segurança da informação.
O resto, eles já existia até antes. Quer dizer, é claro que a tecnologia sempre traz coisas novas, mas que eu disse, o divisor de águas disso aí, e que universaliza essa possibilidade das empresas cuidarem da governança, da segurança da informação, remediarem isso, é a inteligência artificial, aprendizado de máquina. Uma outra coisa que eu acho importante, dentro da tua pergunta, para chegar em qual é o impacto reverso disso em ESG, governança, etc., é que não existe tudo. Né? As pessoas falam, ele faz tudo, a gente pode resolver tudo. Tudo é uma palavra que não existe tudo. Não existe tudo por várias razões. Ninguém tem tempo para tudo, ninguém tem dinheiro para tudo, e ninguém tem tempo para tudo e capacidade de pessoas para fazer tudo. Então, existe uma questão chamada prioridade. Existe uma questão chamada análise de riscos, que eu volto para o ESG de novo. Né? Ou seja, analisar os riscos e entender quais são os impactos desse risco na sua operação, quer dizer, voltando novamente para o bendito daquele slide, né? Analisar esses impactos e entender o que é mais ou menos crítico em cada organização é super importante. De novo, novamente, as plataformas, a inteligência artificial, as histórias de cada empresa e tudo aquilo que se pode ter em termos de banco de dados pode ajudar a priorizar isso conforme cada contexto. Mas, é claro, o ser humano que está por trás e pode analisar isso sempre vai continuar existindo. A grande questão é que você pode minimizar os custos desses indivíduos, dessas pessoas, e usar ferramentas. Isso universaliza, tá? Essa é a palavra que eu acho mais adequada. A segurança da informação precisa atingir a mais gente, e a inteligência artificial ajuda isso. Você sabe, Enio, que você está trazendo esse ponto, me traz, eu quanto também, antiga financeira, né? Que hoje eu estou muito mais focada nessa parte de consultoria. Quando a gente falava em finanças e a gente fala dessa questão de governança, muitas vezes, você até comentou que é um dos desafios a questão do custo, né? De investimento que você faz em segurança da informação e, num primeiro momento, as pessoas não conseguem ver valor. Existe um termo que a gente em finanças, nós em finanças usamos muito, que precisa ser levado em consideração. Em inglês, a gente fala de cost avoidance, é um termo super usado aí no mercado. Vou traduzir aqui, como que a gente evita custos. E aí você já falou tudo isso na sua apresentação, porque você, quando tem uma adequada segurança da informação, você evita a multa, você evita parada quando você tem problema com os riscos e ataques cibernéticos, você pode ter parada da empresa que gera custo. Então, a minha recomendação aqui é que olhem esse aspecto e tentem de quanto que eu deixo de gastar ao se investir em segurança de informação. E para fazer essa conexão, eu sei que você tá com um projeto aí muito legal, Enio, eu queria que você falasse um pouquinho dele. Eu vou falar sobre a ótica de gestão de riscos. Eu estou numa empresa, uma das coisas que eu vou fazer um mapeamento, vou entender quais são todos os riscos, e um dos riscos que eu vou trazer para a discussão é exatamente a questão dos riscos cibernéticos que a gente tem hoje. Ele está aí no mapa, são riscos gigantescos. Nós sabemos que muitas empresas estão pedindo, para poder operar com elas, estão pedindo que exista um seguro cibernético. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse tema, porque a hora que você vai para o seguro cibernético, o que você está fazendo? Você está transferindo o risco, pelo menos parte do risco das perdas. Só que também tem um custo esse seguro. E se o seguro vai lá fazer uma avaliação e não consegue identificar o mínimo de tecnologia que evite essa segurança da informação, o que acontece? Me conta um pouco desse tema que eu acredito que é super legal esse projeto que você está fazendo para desmistificar para o negócio e para as pessoas o quanto é importante investir em segurança da informação.
Bom, vamos lá. O seguro é uma. Antes de mais nada, seguro é parte do jogo, certo? Então, assim, seguro é uma ferramenta. Então, assim, se você vai cuidar de segurança da informação, você tem a parte, vamos dizer, da segurança física, da segurança da arquitetura, da segurança dos processos e tudo mais, que você pode construir dentro da tua empresa, né? Você tem a parte regulatória, a parte de compliance. Então, muitas empresas estão sujeitas a questões regulatórias, portanto, elas vão ter que. Todo mundo que trata dado pessoal está sujeito ao LGPD, só para exemplificar, né? Mas tem o segmento financeiro está sujeito ao PCI, quer dizer, você tem a parte médica está sujeita ao IPA, enfim, cada segmento tem a sua coisa regulatória. Então, assim, tem a questão, então, de segurança, governança da segurança, você tem a questão de compliance, né, conformidade regulatória, e tem o risco que você administra com seguro, quer dizer, como eu disse, tudo não existe, ninguém vai fazer tudo, né? As empresas vão fazer aquilo que tem condições de fazer, né? O que sobra, você faz o seguro, né? Então, o seguro está lá para cobrir aquilo que você não consegue fazer. Só que não pode ser tudo, porque o seguro também não é seguro de tudo. O seguro de tudo é caro e nem a seguradora, pegando no teu ponto, a seguradora ela trabalha com risco, né? Se a gente não faz, se a empresa não faz a análise de risco adequada, a seguradora vai fazer. Então, se a seguradora chegar para uma empresa, olhar para uma empresa, fizer uma análise de risco e chegar à conclusão de que o risco é alto demais, ou ela vai cobrar um prêmio impagável, ou ela não vai fazer. Normalmente ela não faz, né? Então, assim, não adianta tapar só com a peneira e achar que o seguro pode resolver tudo. Não, eu faço um seguro, não faz, né? Tanto que esse projeto que você falou é um projeto interessante, porque a gente começou a entender que muitas empresas querem e precisam de um seguro cibernético, mas não conseguem fazer porque não tem o risco mínimo. Então, a gente entra para ajudar a identificar que risco é esse e preparar a empresa para que possa ter o risco mínimo adequado pelo seguro. Mal comparando, você lembra quando a gente falava em qualidade há uns anos atrás, e hoje, até hoje, se fala que a pessoa quer se certificar na ISO tal, quer se certificar na ISO tal, né? Então, assim, uma empresa consegue se certificar para a ISO amanhã, se ela quiser? Não. Ela vai precisar se preparar para poder chamar a certificadora, né? Se você comparar a certificadora com a seguradora, nós estamos falando mais ou menos do mesmo processo. São questões diferentes, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, recapitulando, medidas técnicas operacionais de segurança as empresas têm que fazer para mitigar os seus riscos, o mínimo necessário. Questões regulatórias. A empresa precisa cumprir a lei, acabou, precisa cumprir o regulatório. E não é só porque é regulatório, não é só porque é uma lei, é uma questão ética, né? É uma questão de exemplo para o mercado e de referência para os seus clientes. Se alguém não entende isso, a gente está no mundo errado, a gente precisa pensar melhor, né? E o terceiro a gente está ciente de que isso não tudo não existe. Então, assim, um pedaço a gente não consegue fazer, a empresa não vai conseguir fazer porque ela não tem condições de fazer. É o lado do seguro, então o seguro faz parte desse jogo. Por isso é que as seguradoras, né, de risco cibernético, né, de LGPD e tudo mais, elas fazem parte desse ecossistema, né? Só que as seguradoras, quando são sérias, e boa parte são, né, elas têm a governança delas, e a governança delas e a conformidade delas não aceita risco elevado. Portanto, uma coisa não elimina a outra, né? Você precisa cuidar das medidas organizacionais e técnicas para que você cumpra o risco mínimo para que uma seguradora possa dar o seguro, além da legislação ou regulação. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu super bem, e eu vou aproveitar só falar uma coisa aqui para as pessoas colocarem na mente, além de tudo isso que você falou. Se hoje tem um cliente seu que está requerendo um seguro cibernético, e você não tem, e você vai atrás, e não consegue pagar porque você não tem o mínimo, você já está perdendo receita. Então, eu estou justamente mostrando que a questão de governança aparece de uma maneira tão abrangente e pervasiva que até mesmo perda de receita está vinculada à questão de não ter uma governança mínima necessária na medida para operar o seu negócio. Enio, eu acho que a gente já está indo aí no tempinho, né? Eu queria aproveitar uma perguntinha para você.
para encerrarmos aqui, o que você falaria para a gente das suas principais recomendações para que as empresas fortaleçam sua governança corporativa e também adotem práticas de ESG, mostrando que elas estão também cumprindo e engajadas, que para mim é uma palavra muito importante, engajadas com os objetivos de sustentabilidade que vem da ONU, para a gente poder garantir um melhor meio ambiente e uma sociedade um pouco mais equânime, com menos pobreza. Eu sugiro a resposta em duas partes. Eu vou falar daquilo que eu conheço mais e você completa com aquilo que você conhece, né? Okay. Falando sobre a ótica da segurança da informação, governança de dados, governança de TI, né? Aquilo que diz respeito a essa questão, LGPD, privacidade e proteção de dados. Eu nem gosto muito de falar LGPD, eu gosto de falar de privacidade e proteção de dados, né? E vou começar por aí. Privacidade e proteção de dados está dentro, né, do ESG, é um dos princípios, né? Como todo modelo de governança, você tem princípios e objetivos de controle, então a privacidade e proteção de dados, ele está ali dentro do S, né? E está dentro do G também, sob o sentido de que existe uma lei, que é a LGPD, que trata da proteção, assim, obriga as empresas, que lembra que a LGPD não foi feita para as empresas, a LGPD foi feita para as pessoas, para proteger nós, cidadãos. Isso é uma coisa importante, né? De novo, a conexão com as pessoas é importante. A LGPD é uma lei que foi feita para o cidadão. Muitas empresas, e aí muita gente diz que é uma incongruência, não, você vende serviços para o B2B, para as empresas, e fala mal das empresas. Não estou falando mal de empresa, eu estou falando de coisas que a gente vê, né, e tentando abrir os olhos das organizações para que elas prestem atenção nisso. Muitas empresas, elas acham que LGPD não é uma coisa importante, que é uma lei que o governo inventou para prejudicar a operação delas. Eu já ouvi isso várias vezes. Não é. Primeiro porque a lei não foi feita para a empresa alguma, a lei foi feita para o cidadão. As empresas cabem cumprir a lei. Essa que é a grande questão da história. E na hora que esse entendimento ficar claro, tudo fica mais claro, né? Então, assim, para a empresa possa cumprir a lei, ela tem uma série de medidas técnicas organizacionais que ela precisa tomar, né? Uma delas é garantir a segurança daquelas informações. Ou seja, ela tem que observar a lei, pelo menos em 1 ou 2 artigos ali, que é a segurança da informação. Então, voltando, quer dizer, sob o ponto de vista da governança, só que isso tudo são disciplinas que já existiam. Isso chama-se governança de dados, né? Você poder saber quem usa os dados, para que usa os dados, onde os dados estão. Isso vale para dado pessoal, que é LGPD, que leva a fraude, etc. Mas tem outras fraudes, o roubo de dados que não são pessoais, igualmente importantes, né? Que acabam e que lesam a empresa e que podem levar as pessoas também, né? Lesar as pessoas também. Então, assim, sob esse ponto de vista, né, tem gente que diz que eu sou radical, mas radical é raiz, então é isso mesmo, tá? As empresas precisam ter ciência, né, que é a consciência, né? Elas precisam ter ciência e ter o conhecimento de que a segurança da informação, governança de dados, principalmente hoje, onde todo mundo fala, dado é o novo petróleo, dado é isso, dado é aquilo, dado é tudo, né? Então, vamos respeitar esses dados, né? Então, a ética ela tem que ir para o uso desses dados, né? Então, assim, sob o ponto de vista de ESG e governança, né? Primeiro, ter as providências necessárias, metrificar o que e mostrar para o seu mercado que ela tem isso, transparência, né? Transparência é princípio de governança. Então, assim, a segurança da informação ele é um item, ele é um princípio. Os princípios de segurança da informação, que é outra conversa, é outro bate-bola desse aqui, né? Os princípios de segurança da informação, eles devem sempre ser incorporados aos princípios de governança da empresa, principalmente aquelas que usam dados para a sua operação. E hoje em dia, eu diria para você que é a grande maioria, né? Então, assim, sob essa ótica, essa é a recomendação. Ter ciência, conheça, aprenda, entenda. Governança não é consciência, mas ter consciência é parte da governança, é fundamental para a governança. Então, se eu pudesse dar uma recomendação, era essa que eu daria, pelo menos nesse primeiro momento. Agora eu deixo o final com você. Você começa e você termina. Muito obrigada, Enio. O que você falou 2 coisas aí que, para mim, eu quero que todos fiquem com isso na cabeça.
Eu vou dar mais algumas, mas tem duas coisas que eu quero falar de forma bem simples. Ética. Você falou de ética, de que governança é consciência e ética, e faz parte da governança, e faz mesmo, que é aquilo que eu comentei do ambiente de controle geral, que é um dos primeiros pilares. Gente, a primeira coisa, tenhamos consciência dos potenciais impactos que podem trazer para a sociedade, para o meio ambiente, para tudo. E para ser simples, o que vocês precisam fazer? Vão atrás de empresas que te ajudem a fazer um diagnóstico de quais são os pontos ocultos e os pontos não implementados de governança para ficar na medida. Isso você pode olhar, a gente consegue identificar os problemas que são chaves para vocês endereçarem, e façam um diagnóstico específico de segurança de informação para saber se você tem o mínimo necessário. E você pode fazer um terceiro diagnóstico. Foi lançada, não sei se todos vocês conhecem, a PR 2030. Na PR 2030, fala-se justamente sobre o ESG, a implementação do ESG e a regulamentação. Ou seja, quando falamos de governar, a gente precisa ter ética e consciência, e nós precisamos seguir regulamentação. Essas são as duas palavras que você falou, Enio, que eu queria reforçar. Consciência, ética e com regulamentação. Para isso e cumprir a regulamentação, nada melhor e mais rápido e mais simples de contratar uma empresa especialista que conheça e possa fazer esse diagnóstico ágil e vai trazer para você respostas simples para serem colocadas na medida e para evitar as perdas que nós já falamos de grande monta aqui nesse nosso bate-papo. Ok, então, obrigado. Oi? É isso. Vale. Ok, obrigado a você, Regina, por participar aqui com a gente desse bate-papo. Vão ter outros, né? E a gente espera que sirva para dar consciência, né, da importância do assunto, da importância da governança corporativa, do ESG como um todo, né, do ambiental, do social e da governança, e do papel da segurança da informação nisso tudo. Né? Que não é, ao contrário do que muita gente pensa, é um tema técnico, mas ele tem tudo a ver com a organização. Né? Ele pode fazer... A tecnologia da informação ela é tão bonita para a melhoria do negócio, quanto ela pode ser danosa para a continuidade dela se a segurança não for tratada. E é essa a mensagem que eu deixo com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.